Olá, sejam muito bem-vindos a mais um grande podcast e voltamos a falar de handball. Aqui na Hora do Desporto, no nosso À Conversa Com, já sabem que trazemos muitos convidados das diversas modalidades. E hoje trazemos um antigo selecionador de Portugal, exatamente, o professor Rolando Freitas, que já passou pela seleção de Portugal aqui há uns anos, de handball. Esteve também na República da Coreia, aqui também há cerca de um ano, foi até então o selecionador nacional da República da Coreia. Esteve também como treinador do Águas Santas e depois como coordenador de todas as seleções de Israel no handball. Bom dia, professor. Seja bem-vindo então e muito obrigado por aceitar aqui o convite da Hora do Desporto. É sempre um gosto, André, tentar aceder aos teus convites e ao excelente trabalho que tens vindo a fazer em prol do desporto em geral, mas também do handebol. Muito obrigado pelo convite. Obrigado nós. Professor, aqui para começarmos, para quem eu dei aqui uma breve, mas muito breve introdução sobre a sua carreira, mas nós queremos saber também quem é que é a pessoa, o professor Rolando Freitas, fora da quadra, quem é que é o professor Rolando Freitas? Bom, eu sou, sei lá, eu acho que é sempre bom que as pessoas tenham uma interpretação e um olhar diferente sobre todos nós em geral e sobre cada um de nós em particular. Por isso é muito difícil nós estamos a definir-nos concretamente, porque vai muito depender das interações que temos em dado momento com as pessoas. Mas sou um apaixonado por desporto. Sempre o meu pai jogou futebol. E inicialmente eu pensei que também ia jogar futebol, mas depois os amigos da escola roubaram-me para o handball. A minha mãe também criava alguns problemas para eu ser para futebol e pronto, e acabou por o handball entranha-se e tornou-se um vício e pronto, levamos desde 88 que estou a treinar e desde os 13 anos, talvez, que estou a jogar handball. Joguei handball. E em 98 o professor começa a treinar, não é? Em Ah, 88, 88, ok, eu André. percebi 98. Sim. Percebi. Pois não, eu estava, exato, eu comecei com os infantis do Sport Comércio de Salgueiros. Ok, Eh, Eu No Salgueiros, jogava, exatamente. eu jogava ainda no Futebol Clube de Gaia e já estava nos meus anos terminais da faculdade e queria começar a ter uma experiência como treinador. E pronto, e os últimos, fiz ainda duas épocas depois como jogador no Salgueiros, mas uma lesão no cotovelo e a minha vontade de realmente pensar que eu era melhor como treinador do que como jogador levaram-me a focar bem cedo na carreira de treinador. Portanto, e pronto, foi assim que começamos com uma equipa muito interessante, que alguns são figuras de proa no handball nacional hoje, e pronto, foi muito giro, ainda hoje nos encontramos e nos revemos. E ainda outro dia, um deles, o Nuno Alves, que é um investigador de biologia, publicou um artigo muito interessante sobre a tentativa de perceber o que são estas doenças que vão afetando os mais velhos e como é que podemos contornar isso. Há que ler, ele deu uma entrevista ao Observador, é muito interessante. Eu, o professor aqui, agora se eu corrigir um bocadinho aqui a conversa, aqui as minhas cábulas, o historial que eu tenho aqui é que a partir de 98, 99, por isso é que há bocado perguntei-lhe se tinha começado em 98, o professor começa numa macieira e depois, antes de ir para o tão grande Francisco de Holanda, como nós conhecíamos, o professor esteve aqui a treinar estas duas equipas antes até de começar nas camadas jovens da nossa seleção nacional, certo? Isso é certo. Eu tive 3 anos em Vila do Conde, em Macieira, e depois tive 4 anos em Guimarães com o Desportivo de Francisco de Holanda. Mas antes eu também O clube que, estive. infelizmente, peço desculpa por interromper, o Francisco Holanda, para quem conhece o handball, conhece bem Francisco Holanda, infelizmente já não existe. eh, Portanto, é o que é. Tem o atual, o ex-Francisco de Holanda, hoje é o Chico Handball, digamos Exato, é o Chicken assim. Ball, O, exatamente. des- o Desportivo de Francisco de Holanda tinha uma gênese também com a escola secundária Francisco de Holanda, que é praticamente em frente ao estádio.
e o pavilhão é colado ao estádio do Vitória Sport Clube. E pronto, foi realmente para mim uma excelente oportunidade de trabalhar e onde me senti em casa e me identifiquei muito com os jogadores, com a direção, com toda a gente. Pronto, depois o Francisco Landa voltou a ter os problemas que tinha antes, e foi mais difícil fazermos uma continuidade e pronto, acabei por ir para às seleções jovens. Mas antes disso, André, eu estive como adjunto do Orlando Souza no Boa Vista, na equipa sénior, e houve ali um momento em que tomei conta da equipa enquanto não fomos substituídos, e, eh, e estive também na equipa técnica do Foco do Porto com o Jorge Rodrigues e o Armindo Fernandes, que nessa altura eram os dois treinadores da equipa sénior. Portanto, o pós-Salgueiros, os primeiros 8 anos de Salgueiros, digamos assim, foram completados antes de vir para Macieira. Portanto, antes de ir, portanto, o professor teve como adjunto, tanto no Futebol Clube do Porto como no Boa Vista, correto? Exato, E depois exato. aí é que, e depois aí é que começa como o treinador principal, a partir, então aqui sim, quando foi para Com os Macieira, séniores, exatamente. exatamente, é que começa como treinador principal a partir de 98. Ok, por isso é que eu só tenho aqui então a partir de 98, já percebi. Claro. Então, e agora faço-lhe a pergunta, antes até de chegarmos ao ano 98 de Macieira. Professor, portanto, Boa Vista e depois Porto, certo? Por esta ordem. Porto e Boa Vista. Porto e Boa Ao Vista, ok. contrário. Depois, quando se dá o convite para ir como treinador principal dos séniores do Macieira, o professor estava de Boa Vista, o que é que o leva a ingressar por este caminho de treinador principal e de, digamos, figura que está ao lado dos jogadores, que dá a cara pelos jogadores? Pois, André, aí também um parênteses, porque nós saímos eu saí do Boa Vista em 97 e, sete e depois de 97 a 98, nessa época desportiva, eu estive só como diretor técnico adjunto do professor Jorge Tormenta na Associação de Handebol do Porto. E foi aí que estive a trabalhar. E, entretanto, veio o convite do Macieira. Portanto, eu sempre tive vontade de conciliar as duas coisas e nunca deixei de trabalhar na associação durante 5 anos, 6 anos que estive lá a trabalhar, mas ao mesmo tempo queria treinar. E o Macieira, naquela altura, anunciou um projeto interessante, que parecia estar ligado a um ramo imobiliário, um certo apoio da Câmara, e tínhamos um objetivo de começarmos numa terceira divisão, subimos nesse primeiro ano e depois queríamos tentar jogar nos 2 anos seguintes para as fases finais da segunda divisão, que não foi possível por variedíssimos aspectos, mas a ideia é essa. Mas é como diz André, tivemos que dar muitas vezes a cara pelos jogadores e os jogadores também deram muitas vezes a cara por mim. Exato. Portanto, aí começa, portanto, depois do convite para o Macieira, o Francisco de Holanda, e depois aí sim, em 2005, certo? Data que eu tinha aqui, Sim, 2005, surge então sim, o convite para começar no handball nos sub-20, como selecionador dos sub-20, certo? E desde aí, certo. e desde aí, depois a passagem pelo Águas Santas, portanto, temos aqui até 2016, cerca de 11 anos, a representar a seleção das esquinas como treinador. Como é que surge aqui o convite em 2005 para selecionador das camadas jovens e depois futuramente, aqui a partir de 2012, como selecionador nacional da equipa principal dos nossos Heróis do Mar? Foram duas situações giras, por acaso, porque em relação a 2005, quando eu saí do Francisco de Holanda, eu tinha outro convite para ir para outro clube na Liga, na principal divisão nacional, e, eh, e pronto. Mas estávamos incertos, recrutamento de jogadores, uma série de coisas, as pessoas foram muito atenciosas comigo, muito cuidadosas, e eu sempre agradeço todo esse cuidado que tiveram nesse momento. Mas, entretanto, surgiu uma chamada a pedir-me para ir a Lisboa e ter uma reunião e eventualmente tomar conta de uma seleção jovem de Portugal. E pronto, a verdade é que eu falei, não hesitei e hoje não me arrependo disso.
Quando se fala de. Portanto, foi, Peço desculpa, professor. Quando se fala de representar, seja onde for, a nossa seleção, o nosso país, acho que é um bocado sim, difícil de hesitar. Digo eu, não sei. sim, sim, eu tinha trabalhado com as seleções de promessas, com os jovens, a convite dos selecionadores nacionais nessa altura, já por uma, duas ou três vezes que tínhamos estado num acampamento, num estágio, e, e esta situação era mais uma questão de liderança. Portanto, e acho que é aí, em 2005, que se dá uma ruptura com o passado e se caminha a passos largos para aumentar a base e alargar a base dos jogadores, criar um modelo que fosse bom e vertical e permitir que ainda hoje, por exemplo, os jogadores continuem a jogar na seleção nacional que foram nascidos nesse momento. Como, por exemplo, é o Fábio Magalhães, que é talvez o maior exemplo dessa geração de 88, quando começamos. E então, o professor até 2011, é a data que eu tenho aqui, está no handball no sub-20, como selecionador sub-20, e depois sobe para a equipa principal. Quando se Sim. dá, ou seja, como é que isto foi? Foi um convite? Foi uma necessidade da federação e pediram ao professor para assumir a equipa principal na altura? Como é que surge aqui depois este convite para selecionador nacional dos séniores? Pois, eu penso que nós estávamos muito bem dirigidos pelo Mark Folson. Eu sei que esta afirmação é polémica e que muita gente não concorda, mas a verdade é que ele, juntamente com a direção, reestruturou muitas das coisas que estavam, eh, não estavam tão. Passamos a ter os jogadores da seleção nacional de vários anos, mas chegou ali um momento em que eu não sei explicar, o Matos, com certeza, e a direção da Federação saberão explicar melhor, chegaram ao final do contrato e não houve uma renovação do contrato. É lógico que é normal. E portanto, eu penso que havia indicações de várias pessoas para que o treinador fosse este ou fosse aquele, e numa conversa informal que nós temos com alguns elementos da direção, eu expressei que, na minha opinião, o selecionador teria que ser eu. Ou seja, eu acho que se nós queremos fazer uma continuidade, uma linha, e se apanharmos esses jogadores que estão agora a chegar, que foram vice-campeões europeus, que participaram em tantos competições internacionais, portanto, eu sugeri que, se quiséssemos aproveitar, era a altura de eu dar o passo para tomar a seleção. Eu penso que passado um mês, o Dr. Ulisses telefonou-me, chamou-me e a sua direção e jantamos e pronto, e acordamos ficar. Acordámos ficar por um ano, foi realmente, na verdade, para mim um grande risco, mas eu acreditei que, havendo uma reeleição desta direção, eu teria todas as condições para poder continuar. Assim foi. Durante o primeiro ano renovámos por mais 3 anos e ficamos até 2016, o que foi, o que foi muito bom e que me deu muito gosto. E o só ficou por lamentar que não tínhamos conseguido fazer nenhum apuramento nessa altura, embora estivéssemos muito, muito, muito perto, várias vezes. Sim, sim, é verdade, é isso que eu ia dizer. Embora nunca tínhamos nesse período, até porque o professor sabe melhor, muito melhor do que eu, que nós desde 2010, E seis, sim, desde 2006, Portugal tem tido, ou seja, a evolução que tem tido muito positiva no handball, e o professor, como muitos de alguns jogadores passaram por si, nas camadas jovens da nossa seleção, que ainda hoje sim, estão no ativo. Embora na altura não tínhamos estado tanto europeu e mundial, mas foram qualificações que nos permitiram estar com o pé lá. Embora hoje em dia já estejamos lá, na altura, sim, ou seja, estamos a falar de outra altura, estamos a falar do 2010 até 2016, isto eram outros tempos, usando assim a expressão, mas sim, permitimos que hoje tínhamos uma base sustentável em que nós não vamos à qualificação, nós estamos no europeu, nós vamos estar no europeu, nós vamos sim. ao mundial, nós vamos estar no mundial. Claro. Então, eu acho que o trabalho que se tem vindo a fazer
de produção de resultados e de consolidação do handball é extraordinário. E o de facto, por exemplo, termos qualificado para os Jogos Olímpicos é uma coisa fenomenal que nos beneficia a todos. E é isso que nós, às vezes, nós nos esquecemos. Mas eu gostava de acrescentar, nós sabíamos que no nosso plano, em 2020, com o alargamento de 16 para 24 equipas, nos íamos qualificar. Em todas as conversas que havia, Portugal estava naquele grupo, daquelas 8 equipas que a qualquer momento podia entrar. Eh, para ser franco, nós estivemos longe do apuramento apenas para o Mundial do Qatar, em 2015, quando aí esteve um pouco difícil, mas todos os outros apuramentos foram rés mesmo. E com apuramentos semelhantes, com 24 equipas, nós teríamos apurado 3 vezes. E isso deixa-nos, por exemplo, este amargo de boca que nunca nos conseguimos apurar, mas que lançamos bases e que em 2018 também não conseguimos o apuramento depois ao europeu, mas brilhantemente conseguimos em 2020, não conseguimos para 2018, não conseguimos para 2019, portanto nos anos seguintes falhámos esses 2 apuramentos, mas em 2020, para além de sabermos que nos íamos apurar no, por, por último que fosse como um dos melhores terceiros, também o fizemos meritoriamente, vencendo a França em Guimarães, com uma vitória que ainda hoje é épica para nós e que repetimos depois no Europeu 2020. Portanto, foi, foi com muito gosto que vimos que o trabalho que veio de atrás e que foi consolidado e continuado eh, se afirmou, e Portugal hoje, por hoje, é uma equipa que eh, pode se bater com qualquer outra equipa, eventualmente uma ou outra num dia mais difíceis, mas que Portugal pode olhar de frente nos olhos. E Portugal é uma equipa que hoje, por exemplo, tem o Fábio Magalhães de 88, tem jogadores de 90 como o Pedro Portela e como o António Areia, de 92, 93 como o Miguel Espinha e o Rui Silva, de 94, 95 como o Branquinho, de 96, 97 como o Miguel Martins e o Alexandre Cavalcante, de 98 como o André Gomes e o Luís Frade, ou o Diogo Silva, todos jogadores que foi a última geração com que trabalhamos, foi a geração de 98. E isto dá uma estabilidade grande à seleção nacional que se torna aparentemente, e não é verdade, aparentemente mais fácil repor os jogadores. Mas claro, estamos também na hora de porventura de fazer alguma reposição de alguns jogadores e estamos ainda a tremer em alguns postos, talvez. Vamos ver, vamos desejar que isso não aconteça. Sim, e agora, já que estamos aqui a falar da nossa seleção, vou-lhe lançar aqui um desafiozínho. Nós vamos fazer aqui, vamos depois para o Instagram, vamos cortar esta parte. Professor, o que é que podemos esperar aqui, assim, muito por alto, da nossa seleção neste próximo Mundial, agora em janeiro? Eu acho que nós, nós entrarmos nos 8 primeiros é um excelente resultado. Se voltarmos a estar dentro dos 10 primeiros é um bom resultado, que nos mantém dentro de um nível de rendimento e de estabilidade muito grandes. Com dias bons, que apanhamos um adversário que seja o nosso adversário ideal. Havia um treinador espanhol que me dizia, Rolando, estes europeus, estes momentos, estes mundiais, encontrar a equipa certa, no dia certo, ou seja, com quem te cruzas no dia certo. E isso pode mudar muito às vezes o resultado. E se Portugal tiver essa estalinha que num momento ou outro lhe tem faltado, Portugal pode se meter dentro dos 4 primeiros, o que seria uma loucura para nós. Sim, sim, é verdade. Não é impossível, professor. Nós estamos no grupo E com Brasil, Estados Unidos e Noruega. Nós que reencontramos outra Sim, vez a Noruega depois deste europeu este ano. Portanto, há uns anos era a Islândia e a Hungria, agora é a Noruega que encontramos outra vez novamente por um sim. torneio seguido. Portanto, podemos Eu esperar acho, eu então. acho que, acho que o Brasil é uma equipa forte. Eu estive agora no Brasil.
mas penso que eles estão numa fase, não é menos boa. O Brasil vai ser sempre forte, mas Portugal tem que vencer o Brasil. Nós E a cruzámos com o Noruega, Brasil no último Mundial, se eu não me engano. sim, exatamente, empatamos ou perdemos por um naquele Acho que último empatámos love no último match. lance. Ou Acho que empatámos, empatamos, exato. foi no último lance que empatamos, sim. Sim, sim. E a Noruega é uma equipa que lá está, é no dia que nos cruzamos com a Noruega. Pode-nos correr muito bem e ganharmos facilmente, ou pode-nos correr muito mal Como já nos e aconteceu termos correr muitas muito dificuldades. bem, recentemente correu-nos E já- bem, mas depois correu-nos mal. Exatamente. Já nos correu bem, já nos correu mal, correu-nos bem no europeu, depois correu-nos mal na qualificação olímpica, mas a verdade é que a Noruega é uma seleção forte. Mas de Portugal, como eu disse antes, pode olhar olhos nos olhos e jogar para vencer. Portanto, eu penso que Portugal, além de ter por um três, claro que os pontos são importantes, mas Portugal pode perfeitamente passar à fase seguinte com 4 pontos, o que seria fantástico para as aspirações da seleção. Sim, sim, exato. A passagem à. Isto é fase de grupos à dita main round, exatamente. Depois é a segunda Sim, fase de grupos do Campeonato do Mundo. Passam os três de cada dos de quatro. Portanto, os três, sim. exatamente. Professor, e então agora, depois de 2016, o professor sai da seleção. 2016, 2017, esta época o professor, depois em 2017, 18, assume o cargo de selecionador do Águas Santas, na altura na primeira O treinador divisão. do Águas Santas, sim, Na sim, altura na primeira divisão nacional, ficaram em primeiro lugar da segunda fase de grupos, sim, na altura da sim, fase de grupos em que se dividiu o campeonato, ficaram em primeiro lugar da zona de despromoção, ou seja, permaneceu o Águas Santas na Liga de Handball. E também vejo aqui que foi coordenador de formação. E aí é que começa de Israel. Portanto, coordenador de formação das camadas de Israel. É no mesmo ano, contempla sim. as duas ao mesmo tempo ou não? Não, não, eu fui treinador do Águas Santas em 16, 17. Não, perdão, em 17, 18. 17, 18, Em ok. 16, 17 eu não trabalhei. Em 17, 18 assumi o Águas Santas. Foi um ano difícil por variedíssimas razões, não vale a pena estarmos agora a falar sobre isso, mas existe uma série de questões, as mudanças de direção, os contratos que não foram corretamente conversados, pronto, uma série de outras entradas e saídas de jogadores, depois temos assinado, alguns jogadores saíram, pronto, foi o que foi. Mas no final deste ano havia a vontade realmente de mudar de ambas as partes. E então eu tinha outro convite também para treinar uma equipa em Portugal. Estávamos num processo de conversações, mas eu achei que uma coisa que eu tinha ambição era ir para o estrangeiro. Há uns anos, quando eu era treinador júnior da seleção, houve um convite realmente. Alguém me disse ao ouvido: tu sabes que o presidente tem planos para ti. E, portanto, foi o que foi. E agora houve essa oportunidade. Foi um concurso aberto, ou seja, e eu apresentei o meu currículo. E no final, após uma entrevista e após definição de objetivos, acabámos por ficar e acabámos por estar lá 4 anos. E pronto, acho que com bastante sucesso por muitas das coisas que podíamos estar aqui a falar. Qual foi a principal, antes de irmos, eu vou fazer esta pergunta duas vezes, e pronto, o professor muda-se para o continente asiático depois, mas isto é a segunda vez que eu vou fazer a pergunta. Qual é que foi a primeira diferença que o professor sente quando chega a Israel, a nível desportivo? Então, logo ao princípio, a língua, porque passamos a falar inglês, embora eles conversassem em hebraico, muitas vezes, tanto a língua, mas havia uma facilidade muito grande em comunicar em inglês. E isso foi fundamental. Depois, a falta de instalações. Israel é um país que vive muito o basquetebol. Maccabi Tel Aviv Sim, é uma sim, equipa fortíssima nas competições de basquete internacional é e verdade. o O futebol Maccabi, também. inclusive, é que se eu não estou em erro, peço desculpa, já foi campeão europeu, se eu não estou em erro, de basquete. Penso que sim, penso que sim. Vocês verem o base americano cobrava 1 milhão de euros
Portanto, Um isto milhão são de euros. valores realmente, é, são valores realmente completamente diferentes. O pavilhão do basquetebol é uma arena onde não se podia jogar handball, embora uma vez tentássemos por causa das imagens, da tecnologia que eles têm lá instalada, mas que não podíamos jogar basquete por causa das dimensões do espaço praticável. E pronto, portanto, as primeiras dificuldades foi a gestão do staff, a relação que mantinha com os clubes, a gestão dos atletas, a identificação dos atletas e a aproximação com os clubes, porque nós sabemos que Israel, por um lado, é um povo muito aberto, mas é um povo muito fechado, Sim, 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 é verdade. com alguma desconfiança portanto, foi preciso mostrar que estávamos numa relação de ajuda e de colaboração. Portanto, isso demorou quase um ano. Professor, deixa-me só corrigir, e corrigir não, e afirmar que, não, que tinha razão. O Maccabi Tel Aviv, como o professor falou do basquete, ganhou três vezes a Liga dos Campeões de basquete, tanto do 2003, 2004, 2004, 2005 e a última vez em 2013, 2014, a Liga dos Campeões, deita a Euroliga, portanto é aquela polémica toda que nós sabemos da FIBA e dos clubes Claro, grandes do basquete. sim, exato. Portanto, é como se tivesse sido campeão europeu, mas para a FIBA não reconhece. Portanto, o Maccabi Tel Aviv já ganhou, sim senhora, como o professor bem também confirmou, E já foi, ganhou, sim senhora, André, a Liga dos Campeões. foi foi a única equipa que durante o período de Covid se lhe permitia sair e entrar em Israel sem fazer testes. A sério. Eh, a sério. Por causa dessa, por causa da necessidade que eles tinham de jogar e porque a competição tinha começado. Pois sim, sim, exato. Portanto, Na altura, vocês perceberem o sinal de exceção que representava esta equipa de basquetebol. exato, sim, sim, nota-se perfeitamente. Na altura, nenhum. Aliás, eu lembro-me de, inclusive, aos Jogos da Liga dos Campeões de Futebol, haver clubes que tinham que jogar fora da Liga Europa, Europa, que tinham que jogar fora de Portugal, porque não, as condições que o país tinha não permitiam aos clubes fora jogarem em Portugal. Claro, Portanto, exatamente. tanto aconteceu com o Porto, com o Benfica, portanto, na altura estávamos com competições europeias, nesse ano, 2020-21. Professor, e então estamos aqui, isto passa a correr, já só temos 7 minutos de entrevista e agora temos que começar aqui, faço outra vez a pergunta, começar aqui pela República da Coreia, pela Coreia do Sul, chama-se República da Coreia, não é? Nós, mais uma vez, Sim, política, isto aqui tem tudo a ver com política, Coreia do Norte, Coreia do Sul, República da Coreia. Já os sul-coreanos, são uma curiosidade, dizem República Popular da Coreia, se eu não me engano. Exatamente. Portanto, professor, qual é que foi a grande diferença sair da Europa para o continente asiático? Era a primeira vez que o professor estava fora da Europa. sim. Sim, portanto, Israel, apesar de estar no Médio Oriente, jogava muitas vezes na Europa e deslocava-se sempre para a Europa. As competições eram aqui feitas. Mas, no entanto, o que se passou foi que na Coreia, com o aproximar do final do quarto ano, Israel tinha ficado tinha um deadline para confirmar a minha continuidade ou não, e havia aí eu queria dentro de umas condições e eles tinham que confirmar essas condições até um determinado prazo, não confirmaram, adiaram. E, entretanto, eu procurei outras soluções. Entretanto, mais uma vez, enviei o meu currículo para a República da Coreia e depois de uma entrevista onde estavam mais de 20 pessoas pronto, tivemos um ok e eles, com muita honra minha, porque fui o primeiro treinador estrangeiro a orientar uma seleção nacional da Coreia, neste caso de handball, pronto, fui sinceramente de alma e coração, sem problemas. Eu penso que isso uma das minhas características, porque eu tenho alguma facilidade de adaptação e por isso foi muito fácil adaptar-me a viver na Coreia e a trabalhar com os coreanos.
O professor que na altura ainda falámos, exato, na altura do Mundial 2022 ou 23, 23, foi 22, 23, foi o Mundial 23, 23. pois foi o Mundial 2023, Sim, quando eu conheci o professor pessoalmente, na altura da entrevista, falámos noutro lugar, onde eu estava, noutro podcast, falámos, o professor estava na altura no Mundial. E eu perguntei-lhe se o professor tinha. Eu faço a mesma pergunta, se o professor, na altura, o professor estava na Coreia e o professor também, Paulo Bento, o selecionador de futebol, que também era da Coreia do Sul, também estava. Perguntei-lhe é se verdade. cruzaram, chegaram a cruzar-se. Agora, 2024, o ano passado, chegaram-se a cruzar, professor. Não, nunca chegámos a cruzar, infelizmente. Eu telefonei, é verdade, telefonei, liguei nessa altura e ele estava em Lisboa, nesse momento eu estava em Seul, e durante esse tempo o que nós tivemos, ou eu estava fora da República da Coreia, ou ele estava fora, e nunca Foi chegámos a ali, nunca coincidir. se encontraram. Estavam Mas o descruzados. trabalho que ele deixou foi fantástico, e para vocês terem uma noção, na urbanização onde ele vivia, as pessoas puseram cartazes e cartazes a agradecer ao diretor técnico todo o trabalho que ele tinha feito em prol do futebol da Coreia. Foi Sim, excelente e foi uma pena realmente não tínhamos podido coincidir na República da Coreia. sim, aliás, notou-se perfeitamente tanto o trabalho que o professor fez na seleção da Coreia do Sul no Mundial, depois caíram para a taça. Aliás, o professor até jogou contra Portugal, na altura, se eu não me recordo, Foi. na primeira fase de grupos, exatamente, Sim, cruzou-se contra Portugal e depois caem para a taça do Rei, que é assim dita, as equipas que ficam sim, em quarto taça lugar. do presidente, sim, Exatamente, taça do presidente, que ou seja, é a segunda fase para as equipas que ficam em quarto lugar, não são eliminadas, vão para a taça do presidente. Depois, no exatamente. final, dá a dita classificação completa, juntamente com a primeira metade, com a outra metade do Campeonato do Mundo de Handball. E aqui para terminarmos, professor, agora projetos futuros. O que é que o professor pode adiantar? Se vai voltar a treinar a partir de 2025? Se vai voltar a orientar uma seleção nacional? Se não vai fazer mais nada? Hum. O que é que o professor nos pode Não, adiantar? eu quero voltar a trabalhar. Ou tem havido vários convites, graças a Deus, e tem havido vários convites que não se concretizaram por uma razão ou outra. Às vezes é financeira, outras vezes é desportiva. Ou houve também algumas situações político-desportivas, mas pronto, foi o que foi. E entretanto, eu tenho-me ocupado na minha posição de leitor da Federação Internacional de Handebol e tenho feito, estamos num processo de massificação das licenças fora da Europa e estive agora no Brasil, na Argentina e em Porto Rico, pronto, a trabalhar com treinadores, no total cerca de 100 treinadores com que trabalhamos e com muitos jovens jogadores e ajudar a que o handball se torne cada vez mais globalizado e mais forte, pensando sempre na questão olímpica. Mas, claro, não descarto a hipótese de poder vir a trabalhar num futuro breve ou num futuro mais distante, porque essa é a minha intenção. Professor, muito obrigado. Foi uma entrevista que passou a correr, mesmo muito a correr. Muito obrigado por ter estado aqui na hora do desporto. Dou-lhe 30 segundos agora para deixar uma mensagem para quem quer começar a praticar handball ou para quem quer começar a treinar handball. Aqui tem 30 segundos. Agora são todos seus, professor. Não, primeiro, todos que puserem o pé dentro do pavilhão para jogar handball podem ter a certeza que o handball se entranha e que ficam vistos por todo mundo. Assim, possam os vossos treinadores terem uns orientadores e terem uns ídolos para vocês e estarem tão motivados como vocês querem, como quando vocês vão a um pavilhão para jogar handball. Porque o handball é uma modalidade fantástica e que permite marcar muitos golos e esta interação entre todos e o convívio também que está fora dos campos é fantástico. Portanto, não deixem de praticar handball. Professor, muito obrigado por ter estado aqui no A Conversa com na hora do desporto. Já sabe, professor, tem sempre as portas abertas. Já cá esteve Muito há obrigado, pouco André. tempo, o ano passado, quando falámos, se eu não me engano, relativamente. Foi o início deste ano, aliás, o início deste ano no Europeu, quando fizemos a abertura do Sim, Europeu.
Professor, mais uma vez muito obrigado e quanto a vocês, Obrigado, aos nossos André. ouvintes, até ao próximo Obrigado, episódio. obrigado pelo convite e um bom Natal para toda a gente. Boas festas. Obrigado igualmente, professor.